Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Parabéns aos pais também hoje, que nós estamos celebrando o nosso dia. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso 14, Marcos 9, a partir do 14 diz assim: Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas: O que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu-lhe: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta caça só sai por meio de oração. Amém? Pai, te damos graças pela tua santa palavra e pedimos que nesse momento teu Espírito venha conduzir a nossa reflexão, falar ao nosso coração de maneira poderosa, para que venhamos assimilar, Deus, as verdades da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda dando continuidade na nossa série de reflexões sobre esses encontros com Cristo Jesus, eu gostaria de olhar para esse relato, esse drama de um pai com o seu filho, e a partir desse cenário aqui, dessa história, a gente pensar em algumas coisas, algumas verdades sobre a paternidade. Então, o nosso desafio nessa manhã é pensar a paternidade à luz desse texto, do drama desse pai, já que a gente para pensar nesse dia, na função do pai. Nada melhor do que a gente aproveitar e falar um pouquinho à luz das Escrituras sobre o que é ser pai. Inclusive, essa é uma primeira verdade que eu gostaria de destacar, que a paternidade, ela requer de nós rendição à autoridade de Cristo. A paternidade, ela exige uma submissão nossa a Cristo Jesus. O texto começa assim, Mateus, no relato desse episódio, também começa assim, que aquele pai, vendo Jesus, se prostrou aos pés dele, se ajoelhou aos pés de Jesus, numa postura de rendição, numa postura de súplica: Mestre, eu preciso desesperadamente, urgentemente de ti. É um pai que está reconhecendo a sua total dependência de Cristo Jesus, que está rendido aos pés de Jesus, e não existe posição melhor para nós como pais do que essa. Esse pai vem clamar a Jesus, mas eu gostaria de destacar aqui não só uma postura de clamor, de oração, de rendição, de oração, mas acima de tudo esse prostrar-se diante de Jesus implica em se submeter àquilo que Cristo estabelece na nossa vida sobre qualquer área e inclusive sobre a paternidade. O princípio aqui para aplicar para o nosso coração é que nós só entendemos a paternidade à luz daquilo que a Escritura apresenta sobre paternidade. Eu só aprendo paternidade à luz da relação do pai com o filho.
Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um filho em total obediência ao pai, submisso à missão do pai, e vemos um pai que provê tudo ao filho, um pai que diz, eu tenho agrado no meu filho. É nessa relação que a gente aprende sobre paternidade. O significado de ser pai, a gente encontra na relação do pai e do filho. A gente encontra rendidos a Jesus. É quando Jesus dá a palavra sobre o que significa paternidade. O que vai resolver o nosso problema enquanto pais não são os livros dos psicólogos, psicopedagogas, eles podem até contribuir, mas eu só entendo o que é ser pai quando eu olho para Cristo Jesus e me submeto à vontade dele. Obrigado, meu amor. Submeto à vontade dele. É ali que a gente entende o que significa sermos pais. Nem tão pouco eu vou entender esse significado a partir da acomodação ao meu histórico familiar, à minha cultura, ao meu temperamento. Tem muita gente nos nossos dias que fala assim, não, eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito, eu sou colérico, eu sou bravo, eu sou não sei o quê. Não, eu tive muitos problemas e dificuldades na minha infância. E aí tudo bem, isso a gente traz essas cargas, sejam elas positivas ou negativas. Mas não é porque a gente tem esse histórico e traz essas cargas que significa que a gente tem que ficar acomodado com elas. Porque muitas das vezes a gente permite que esse histórico familiar molde a nossa visão do que é paternidade. E aí o cara fala, não, é porque eu tive um pai ausente, aí ele é ausente também. Não, eu tive um pai que foi ignorante, estúpido, e o cara reproduz aquela natureza de escorpião, vive picando os filhos, a esposa. Ele fala, não, é assim, a minha vida foi difícil. Isso não significa que você tem que ficar acomodado, nem eu tenho que ficar acomodado. Não é isso que tem que determinar a minha paternidade dentro de casa. Isso não pode ter a palavra final sobre a minha vida. O que tem que ter a palavra final é Cristo Jesus. E eu aprendo nesse pai logo de imediato essa rendição. É se colocar os cuidados dele, se colocar sobre a sua vontade. É você dizer não para os traumas, é dizer não para a cultura familiar que você aprendeu e dizer sim para Deus. Eu falei, eu quero ser pai, mas à luz do que significa ser pai, à luz da Escritura. A função de pai é determinada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Afinal de contas, foi Deus que criou a família. Deus criou essa primeira instituição básica da sociedade. Ele criou e deu o significado do que é ser pai, do que é ser mãe, e eu tenho que viver à luz disso. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, paternidade requer rendição à autoridade de Cristo. Exige rendição da nossa parte a Cristo Jesus. Mas esse texto ensina mais para nós. Nós aprendemos nesse texto que a paternidade exige perseverança diante da frustração. Pai é continuar, apesar das frustrações, apesar das barreiras, apesar dos nãos da vida, apesar das decepções. Versículo 18, a parte D, ele vai dizer, olha, eu pedi para os teus discípulos para que eles curassem o meu filho, mas eles não puderam fazer nada. Ou seja, tem frustração nesse pai, a primeira experiência dele é frustrante. Ele chega pedindo socorro para os discípulos, mas eles não conseguem fazer nada. Além da frustração, tem uma indiferença, uma frieza absurda, porque enquanto o menino está lá espumando, enquanto o menino está lá com um ataque epilético, enquanto aquele pai está agonizando pela situação do seu filho, os mestres da lei estão discutindo teologia. Estão discutindo com os discípulos. Eles estão priorizando a discussão religiosa em detrimento da necessidade de um filho. Então o pai tem frustração com os discípulos por um lado e tem uma indiferença, uma frieza, uma relação esquisita por outro. E às vezes na nossa caminhada é assim. Você está cheio de projetos e desejos de constituir uma vida melhor para os seus filhos e para a sua esposa, para a sua casa, não é? Está cheio de projetos, mas no caminho tem frustração. Às vezes o chefe te frustra, o patrão te frustra. Às vezes a frustração é dentro de casa mesmo. Uma expectativa, e quantas famílias que se frustraram porque tinham expectativas e os filhos não supriram, tiveram dificuldades. Às vezes os filhos entraram por caminhos tortuosos. Às vezes a indiferença dos outros ou a indiferença dos filhos.
Não importa se a gente passa por indiferença ou frustração, o pai real é aquele que vai continuar. Ele vai continuar perseverando. Ele vai continuar exercendo a sua função à luz da Escritura. Não foi a frustração que parou esse homem, nem a indiferença. Quando ele viu Jesus, ele continuou: mestre, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele continua. Isso é ser pai, é a gente dar sequência, a gente ter essa capacidade de resiliência. Se a gente se frustra ou tem diferença no caminho para entregar uma vida melhor aos nossos filhos, a gente não desiste. Pai não desiste, pai continua, porque esse é o Pai eterno celestial. Ele continua apesar da frieza de Israel, às vezes apesar da frieza da igreja, ele continua insistindo, apelando ao coração. Olha, fica atento, como o pastor Jonas refletiu aqui, as 7 igrejas de Apocalipse. Um mês que estou à porta e bato, olha, venho repreendo, porque eu te amo, eu quero uma vida melhor para você, eu creio em você por um propósito muito mais sublime do que essa mediocridade que muitas vezes a gente acaba se deixando levar. O pai não desiste porque ele aprendeu com o próprio Pai Celestial a não desistir. Ele continua perseverando, ele continua trabalhando no coração do filho, ele quer trabalhar o coração do filho. Nosso chamado é pastorear o coração dos filhos. Todos os problemas que porventura tenham, ele está falando umas besteiras, ele está com umas ideias erradas na cabeça, tudo isso é proveniente de um coração. Então o nosso foco é o coração dos filhos. Pastoreando o coração da criança, já diz um livro aí. Eu estou com ele, até de devolver inclusive, né, Rodrigo? Segunda coisa, a paternidade exige perseverança diante da frustração. Mas a gente aprende aqui também com esse pai, nos versos 17 e 18, que paternidade requer de nós discernimento espiritual sobre os nossos filhos. Olha aí comigo o verso 17 e 18. Um homem entre a multidão respondeu: mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes, vai se secando. Aí lá na frente também ele vai falar que esse espírito tenta matar, ora joga ele nas águas, num rio, ora joga ele no fogo, tenta fazer com que ele tire a própria vida. Ou seja, um pai que percebeu que o problema do filho, muito mais do que a enfermidade física, é algo espiritual. Ele tem discernimento sobre o seu filho. Ele sabe a situação do seu filho. É mais do que um problema físico. E na verdade nós sabemos que esse é o problema do ser humano. O problema do ser humano é o problema do coração. Por isso que eu falei há pouco, é pastorear o coração dos filhos. Esse é o que está de errado com o mundo. Tem fruto, ele vem do coração. Os problemas econômicos, os problemas políticos, os problemas conjugais, tudo isso é consequência do coração. Esse pai diagnostica que o problema do seu filho é espiritual. E isso tem que fazer a gente se perguntar, quais são os problemas dos nossos filhos? Será que a gente é capaz de perceber os pontos problemáticos na vida deles para que a gente possa tratar? Para que a gente possa perceber uma influência negativa, errada? Para dizer, filho, esse caminho aqui não é bom. Filho, esse caminho aqui vai te levar para longe de Deus, vai te afastar de Deus. É perceber, detectar isso. A gente precisa exercer o nosso discernimento enquanto pais. Não ter esse olhar apenas simplista, materialista, só coisas, A gente sempre, muitas vezes, a gente acaba aderindo os mesmos modelos e metodologias seculares. O secularista não crê em Deus. O secularista, ele tende a ser materialista. E aí o filho está dando um problema, fala, vai lá no psicólogo, vai lá não sei o quê. Nós temos uma visão além do materialismo. A nossa visão é a partir do Deus que fez todas as coisas. Então é ali que a gente tem que discernir, porque aí a gente vai tocar de maneira profunda nos nossos filhos. Mas ainda assim eles vão mostrar algumas evidências, eles vão apresentar alguns traços que a gente tem que analisar. Você conhece o coração do seu filho? Sabe a situação que você precisa trabalhar na vida dele? Quais são as áreas que você precisa de maneira pontual trabalhar e exercer a sua autoridade como pai, exercer a sua compaixão de pai, sua perseverança de pai, o seu amor de pai, a sua presença ali constante?
Então esse pai ensina que paternidade exige discernimento espiritual sobre os nossos filhos. Mas tem uma quarta verdade aqui, um quarto ensino, é que a paternidade também requer conhecer a história dos nossos filhos. Quando Jesus fala assim, quanto tempo ele está assim? Desde a infância. E aí ele passa a dar o relato. O diabo tenta matá-lo, ele vai dando um relato, ele conhece o histórico do seu filho. Só conhece o histórico do filho quem está presente na vida do filho. Quem se faz presente ali, quem está disposto a dialogar com o filho, quem está disposto a escutar o filho. A provisão não é só apenas material, eu trouxe o pão, eu estou pagando as suas coisas, estou pagando a sua faculdade, sua escola, estou pagando isso, aquilo. É muito mais do que isso, é a presença com o filho. É se sentar com os filhos. Filho, quais são aí os seus projetos para a vida? O que está passando? Como foi o seu dia? Quais são as lutas que você tem atravessado? É você conhecer. Sabe que a gente conhece realmente os nossos filhos? Muitos pais se surpreendem com os filhos, porque às vezes os filhos conseguem dar uma maquiada para eles, até porque eles não estão tão frequentes na vida dos filhos, tão presentes, e aí eles se assustam, porque do lado de fora o filho vai mostrando outros caminhos. Poxa, meu filho faz isso? Às vezes ele faz. Ele faz algumas coisas que a gente não sabe. E a gente só vai saber se tornar presente, dialogar, fomentar um espaço para que eles possam abrir o coração, propiciar isso. Né? O filho tem que ter respeito à autoridade do pai. Jesus tinha respeito à autoridade do pai. Ele obedecia o pai, mas ao mesmo tempo ele tinha essa intimidade, esse acolhimento. E quando ele fala para nós sobre a nossa relação com Deus Pai, ele fala exatamente disso. Quando vocês orarem, digam Pai, que é uma expressão de intimidade. É uma expressão que apresenta para o ouvinte dela que ele tem acesso, que ele vai ser escutado como um pai escuta um filho. Naquele período, o pessoal tinha todo um critério para falar de Deus, aí criaram lá o criptograma, Yahvé, o Senhor, porque tinham cuidado para não tomar o nome de Deus em vão. Jesus vem nesse contexto e fala, quando você orar, diga Pai. Ou seja, você pode ter comunhão com Ele, pode ser lá no teu quarto, fecha a porta do teu tameion, da tua sala depósito, onde só entra gente íntima. Ele está ensinando intimidade e ensinando também temor. Ele está no céu, não esquece que ele está no céu. Então esse equilíbrio da paternidade, o filho tem respeito, ele honra o pai, mas ao mesmo tempo ele tem que ter essa abertura no pai para falar. Porque também se ele só ouve repreensão, ele vai se travar com esse pai. Mas também se ele só ouve filhão, legal, bacana, ele vai virar um sem vergonha, né? Tem que ter os dois. Filho, vem cá. Mas aí uma palavra de admoestação se preciso, mas também falar, eu estou aqui para te ajudar, filho. Quando você precisar, o pai está aqui, vamos orar juntos. É isso, é conhecer o histórico dos nossos filhos, é saber o que se passa na vida deles, saber os projetos dele. Às vezes a gente não tem essa capacidade. José teve um sonho e falou, eu tive um sonho, vi você se curvando a mim. E aí Jacó no primeiro momento, que negócio é esse, José? Eu vou me curvar a você? E aí o pessoal já tenta jogar uma areia em José, no sonho que Deus colocou no coração dele. Tem pais às vezes que jogam areia no sonho do filho. Pai, eu estou com isso no coração. A gente tem que ajudar a trabalhar, eles entenderem a vocação deles, inclusive a gente incentivar a vocação deles. Não é incentivar o que dá dinheiro para eles, é incentivar a vocação deles. Não é você aderir uma lógica materialista, capitalista, não filho, isso aí não dá dinheiro. Não, você tem que perceber que se Deus chamou ele para exercer aquilo ali, irmão, faça para ele fazer o melhor possível, porque Deus vai prover a caminhada dele. Eu não posso ensinar o meu filho a depender do dinheiro e não de Deus. Se ele tem um veio artístico, se ele tem um veio para outra área, filho, vai lá, vamos lá, você tem talento, enfia a cara e faz o melhor para Deus. Porque isso vai ser recompensado. Então é um aviso para nós, incentivar. Você já ouviu os sonhos do teu filho? O que ele quer fazer? Ouça, ajuda também, com a tua experiência você vai nortear às vezes. Porque às vezes também não é o talento dele, às vezes ele tem um sonho,
né? Pai, eu quero ser um jogador de futebol, mas é ruim de doer jogando bola. Filho, ou você tem que treinar muito, né? Ou vamos pensar em outro, você tem outras virtudes aí. O pai faz esse trabalho, mas ele conhece, ele faz porque ele conhece o histórico do filho. Quinto, a paternidade requer assumir de início uma batalha pelos filhos. Versículo 22, desde a infância. Senhor, desde a infância, desde menino ele é assim, acontece isso. A batalha daquele filho já é a batalha do pai. Isso acontece de imediato, meus irmãos. Tornar-se pai é perceber de imediato um monte de mudança na gente. É o ouvido ficar aguçado, é o instinto de proteção ficar maior ainda, é um cuidado, uma preocupação. Isso aí já muda de imediato. Estava falando com o Igor lá, quando a Alice nasceu, a gente foi lá visitar, eu falei, cara, você vai ver como que vai mudar radicalmente. O meu ouvido ficou... Antes de ser pai, você podia tocar a bateria do meu lado que eu não acordava, cara. Nem ligava, morei do lado de um bar que tocava de madrugada, 3 horas da manhã, eram casas germinadas, então o som vinha direto para minha casa. Meu pai ficava doido da vida. Eu nem escutava, sono profundo. Depois que o Elias nasceu, ele fazia... Eu já estava lá do lado do berço. Medo, vai que acontece alguma coisa. E ficava lá, e às vezes deitava de novo e ouvia. Eu falei, meu Deus, não é possível. Aí ela olhava, né, não vou dormir, que vai que ele engasga, acontece alguma coisa. Mudou, e agora qualquer coisinha eu acordo. Veieira, né, também isso aí. 41 já é veieira, já. Mas a gente fica mais sensível na nossa audição, alguns mudam outras coisas. Mas por quê? Meu irmão, porque agora Deus colocou algo na sua mão. Agora Deus nos fez mordomos daquilo que é mais precioso na vida. Não é mordomo do dinheiro, do recurso. Nada tem mais valor aqui para você cuidar do que a vida dos seus filhos. A gente sabe que esse é o bem mais precioso que Deus colocou na nossa mão. E a gente também sabe que eles não são nossos. A gente não cria para nós, a gente sabe que eles pertencem a Deus. Então é uma responsabilidade gigantesca isso. É um cuidado gigantesco. Então nasceu já uma batalha. As batalhas deles, nós vamos nos preocupar também. Os problemas deles, nós não estamos lá se preocupando. Sejam quais forem, são os nossos problemas também. A gente está preocupado, claro, não estou falando que você tem que viver a vida do seu filho, não estou falando que você tem que privar ele de bater a cabeça, o sofrimento faz parte, estou falando que a gente tem que prepará-los para o sofrimento, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu estou dizendo que não tem como separar, a preocupação está lá já no nosso coração. E a gente vai fazer de tudo para que eles tenham uma vida melhor que a nossa. Eu não sei você, mas eu quero tentar fazer o melhor, para que o Elias tenha uma vida bem melhor que a minha, que a minha filha tenha uma vida bem melhor que a minha. Se puder, economicamente mais, né, deixar um legado espiritual melhor do que aquele que eu recebi. Obviamente, eu sei que isso está no teu coração como pai e mãe. Tenho certeza, você cristão, que quer isso para o seu filho, que ele alce voos maiores do que o seu. Amém? A gente aprende aqui também, não apenas que essa batalha torna-se a nossa, que aumenta o nosso instinto de proteção, de trabalhar pelo futuro deles, o texto ensina para nós também no verso 24, que a paternidade requer sinceridade sobre as nossas fragilidades. Versículo 24 ele fala, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, na minha ausência de fé, na minha pequena fé, na minha falta de fé, na verdade a expressão no grego é pistis, é fé, tem um a antes, então é ausência de fé. Me ajuda na minha ausência de fé. Esse homem diante do filho está falando para Cristo que ele tem um problema, que ele é incrédulo. O homem reconhece a sua falta de fé. E eu sei, irmãos, que se por um lado a cumplicidade do casal protege os filhos de uma exposição indevida, o casal ele é chamado para ter essa cumplicidade. A gente não tem que expor os nossos filhos a tudo também, obviamente. Eles não têm o nível de maturidade do pai e da mãe. Mas se por um lado a gente tem que ter essa cumplicidade como casal para preservar o casamento, por outro, a gente não pode ser hipócrita diante dos nossos filhos. Porque eles estão próximos e estão observando. A gente pode reconhecer os nossos filhos as nossas fraquezas e dificuldades. Até porque
Eles podem ter uma visão equivocada de você como um super-herói, o cara que faz tudo, a super-mãe, o super-pai, e às vezes por conta de uma visão falsa sobre nós, quando eles passam por um problema, eles vão ter uma baixa autoestima, eles vão se desvalorizar, não, porque o meu pai, minha mãe, não. Por que isso acontece? Porque às vezes a gente passa essa fachada de super-pai, super-mãe, ao invés de mostrar para eles que nós somos seres de carne e osso, pecaminosos, que a gente convive com essa natureza terrena, que não foi possível afogar na água do batismo. Está aí presente conosco. E falar, filho, o pai tem dificuldades. Por quê? Porque isso ajuda eles a tratarem as suas próprias dificuldades. Isso é um incentivo, como eu falei há pouco, para que eles vençam a baixa autoestima, a insegurança. Isso incentiva a confissão de pecados deles e a dependência de Deus. Porque se o pai está reconhecendo a sua fragilidade, falando para Cristo, me ajuda, e o filho vê isso, obviamente o filho vai aprender a olhar para Deus e depender de Deus. Ele vai perceber que as fragilidades que ele tem são comuns a todos os seres humanos de carne e osso. Que por mais que existem homens virtuosíssimos, piedosos, e por mais que o seu pai tenha sido virtuosíssimo, sua mãe virtuosíssima, ela tem pecados, tem dificuldades. Se o filho vê isso, ele consegue perceber, olha, eu também tenho, mas eu posso olhar para o mesmo lugar que meu pai olhava, para Cristo Jesus. Então ela requer nós confessarmos também as nossas fragilidades, reconhecermos. E meus irmãos, ainda, no versículo 29 a gente aprende aqui, embora Jesus esteja falando com seus discípulos, que a paternidade requer hábito de oração. Ele fala, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus diz, essa espécie só sai com oração. Algumas versões apresentam jejum, no grego original apresenta oração. A causa do insucesso, segundo Marcos 9:29, foi a falta de devoção. A raiz da palavra oração lá aponta para oratório, lugar de oração. Tem a ver com uma vida de oração séria. Tem a ver com cultivar um hábito de oração. Essa espécie só sai com oratório, com vida de oração, com hábito de oração, com vida de devoção a Deus. Não tem como ser pai e ter sucesso na paternidade se a gente não tem uma vida de devoção a Deus. Se a gente não tem uma vida de oração, colocando as causas dos nossos filhos diante de Deus, é fazer como Jó, que se apresentava diante de Deus, rogava não apenas pela vida dele, mas de cada um dos seus 10 filhos. Ele suplicava, caso algum deles tenha pecado, ele oferecia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. Esse é um pai piedoso. E Jó era tão piedoso que Deus destaca ele e mais outros 2 homens, Noé e Daniel, como diferenciados. Tem um episódio que Deus fala assim, nem se Jó, Noé e Daniel clamassem, eu ouviria. Ou seja, são homens de quê? De oração. Quando você pega os 3, Jó, um homem de oração, Noé, um homem íntegro que andava com Deus, e Daniel, que quando foi proibido de orar, porque às vezes o governo faz isso, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Às vezes o governo vem proibir manifestações da fé e de valores judaico-cristãos, e Daniel naqueles tempos tenebrosos, ele fez questão de abrir a janela e orar 3 vezes por dia. Porque só deu para ver o cara orando porque estava já aberta a janela. Ele fez questão de expor a fé dele. Homem de oração. Homem que confessa a sua fé. A gente precisa ter esse hábito. E vale uma observação, meus irmãos, não apenas os filhos do ventre, os filhos do coração de Deus. Lembra, ele está falando aqui no verso 29 para discípulo. Discípulo tem uma implicação de gerar filhos espirituais, como Paulo fala, meu filho, gerado nas minhas entranhas. Obviamente, Deus é o nosso Pai, mas no sentido de você cuidar do outro, pastorear a vida do outro, esse cuidado mútuo que a gente tem. Então vai além dos nossos filhos biológicos, há um chamado para cuidar do outro. E orar pelos outros, orarmos uns pelos outros. Deus nos dê essa graça, meus irmãos, de termos uma vida
de oração. Olhando então para essa narrativa, a gente aprende: paternidade exige rendição a Cristo, a autoridade de Cristo, perseverança diante da frustração, dos obstáculos, requer discernimento espiritual sobre os filhos, requer conhecer a história dos nossos filhos, requer assumir a batalha pela vida deles, exige sinceridade sobre as nossas fragilidades, mas também exige hábito de oração. Eu não sei se você percebeu, mas essa história, ela começa com um pai de joelhos e termina com o filho de pé. Não tem como viver isso aqui se não for prostrado aos pés de Jesus. Não tem como viver isso aqui se não for aos pés da cruz de Cristo. Só lá que a gente vai encontrar graça, sabedoria, só lá a gente vai encontrar força para cumprir a nossa missão como pais. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, ter uma palavra de oração. Te damos graças.